Forças russas intensificaram os ataques ao território ucraniano na manhã de hoje. Segundo o Serviço de Emergência Estatal da Ucrânia, a ofensiva deixou ao menos 11 mortos e mais de 60 feridos. Os ataques são vistos como retaliação à explosão que danificou a ponte que liga a Crimeia até a Rússia no sábado. Sobre essa escalada da violência na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, nós vamos falar agora com o Quércio Lemos. Ele é pesquisador visitante da Universidade de Kent e fala com a gente ao vivo, direto de Bruxelas, na Bélgica. Professor, boa noite. Boa noite, uma grata satisfação estar com vocês aqui. Prazer é nosso em recebê-lo. Como é que o senhor avalia, por exemplo, os acontecimentos de hoje lá na Ucrânia? Aparentemente o que as forças russas hoje fizeram significa uma resposta ao que tem acontecido no campo de batalha no início de setembro, né? Lembremos que as forças ucranianas que estão sendo ajudadas pelo Ocidente conseguiram recuperar cerca de 3.000 quilômetros quadrados de território que estavam sendo ocupados pelos russos. A partir disso, a Rússia precisou reagir, né? E ela reagiu em duas frentes. A primeira frente foi através do estabelecimento de referendos em regiões ocupadas para que esses referendos pudessem, de alguma forma, legitimar, na visão dos russos, esses territórios como parte de territórios da Rússia e não mais da Ucrânia, e assim a Rússia pudesse responder de acordo com a doutrina militar da Rússia, de acordo com um ataque ao território russo. Então, qualquer continuação dessa contraofensiva ucraniana seria respondido não apenas como um ataque a um território em disputa, mas contra o próprio território russo. Então, a partir desse momento, também o Vladimir Putin ele estabelece, né, ele convoca um aumento das forças militares para o campo de batalha, e o que acontece hoje é resposta ao que aconteceu no final de semana, quando forças ucranianas, segundo os russos, causaram a explosão de uma importante infraestrutura civil, que é uma ponte que liga o território da Crimeia ao território russo. Essa ponte está parcialmente danificada. Os russos acusaram os ucranianos de causarem esse tipo de atentado e hoje há uma série de explosões, 16 cidades sendo alvos de explosões, a mais extensiva ataque russo na Ucrânia como resposta a essa contraofensiva ucraniana. Professor, o que a gente pode esperar dessa guerra nos próximos dias? Será que a Rússia vai continuar com esses ataques violentos? A Rússia precisa continuar, na visão dos russos, porque a partir do momento em que a Rússia estabelece como o limite para os ucranianos o ataque à parte do seu território, qualquer continuação dos ucranianos em atacar esse território que, segundo os russos, agora pertencem a eles, a resposta tem que ser baseada na doutrina militar dos russos, ou seja, todas as forças militares empregadas nessa resposta, né? Até então, nós não presenciamos uma guerra total por parte da Rússia, né? A Ucrânia tem lutado uma guerra total, com todas as forças que ela tem disponível. A Rússia não. A Rússia estava lutando o que eles chamam de operação militar especial. A partir de agora, a Rússia eleva o tom e passa a ter uma resposta que ainda não é uma resposta total, que uma resposta total seria a utilização até mesmo de armamentos nucleares. Mas ela aumenta o grau de resposta como Professor, então a tendência é que essa guerra se torne mais violenta a partir de agora. Infelizmente. Desde esses referendos que legitimaram esse território, a Rússia deixou claro de que, a partir de agora, o grau de resposta ia ser maior. E a Ucrânia não vai parar de tentar recuperar o seu antigo território. Então, infelizmente, é uma escalada perigosa no conflito. Pois é, agora com relação à questão nuclear, o senhor acredita que eles podem chegar a esse ponto? Olha, possível provável não, né? Nós estamos falando de uma linha vermelha muito perigosa que a Rússia precisaria ter a convicção de que os países da OTAN não responderiam, porque se houvesse diretamente uma guerra entre potências nucleares,
aí sim nós entraríamos em um conflito sem precedentes na história da humanidade, né? Então, se a Rússia utilizar esse tipo de armamento, será o que eles chamam de armas nucleares táticas, que são armas de menor escopo e que seriam utilizadas para fins militares, atacar especificamente infraestruturas militares. Mas não é certo, a Rússia não tem essa certeza de qual seria a resposta por parte do Ocidente. Tá certo. Professor, muito obrigado pela entrevista aqui no Jornal Brasil Hoje. Tenha uma boa noite. Eu que agradeço. Ótima noite a todos.